tarde, gente. Vamos falar hoje com a Gisele, a dona do canal Casa de Vó. Como você se sente sendo uma das grandes precursoras? O vídeo vai começar a partir do apartamento, que é onde criou-se a Casa de Vó. A gente trabalhava, estudava e não virava nada. Eu dava, mas era pouco. A gente não tinha Como previsão. todo mundo. É. Como qualquer cidadão comum do Brasil, do mundo. Aí a gente queria resolver a vida, né? Que também já tava na hora já, né? Aí a gente resolveu guardar dinheiro e a gente se estrupiou tudo, não comprava nenhuma bala, né? No máximo a gente gastava com combustível pra se ver e os nossos passeios eram todos baseados em guardar dinheiro e ver coisa de casa. Ou dar volta na represa. Ou dar volta na represa aqui. Era muito gostoso. Que a gente, pra quem não sabe, a gente é interior de São Paulo e lá tem um point, né, que é um lugar que muitos atletas vão pra correr, pra andar, como a gente nunca foi atleta. A gente ia mais pra olhar, né, uma área verde e passar umas horinhas juntos, sonhar com o futuro, e quando não a gente ia pra algum lugar que de repente dava pra ver coisa de casa, né. O pessoal no começo achou que a gente era meio doido. Ficamos 2 anos comprando coisa. Bastante coisa de cozinha. E as pessoas perceberam isso e começaram também a dar coisa pra gente de cozinha. Né? Os familiares, os amigos, né? Nossa casa é muito construída assim, muito história, todos os muito itens carinho. são bem significativos pra gente. A gente não tinha nem previsão ainda de onde a gente ia Não sabia morar. nem quando ia conseguir. Se ia conseguir. Se ia conseguir. E eram nossos passeios. Bobby! Bobby, vem. Respeito zero. Olha, esse aqui é o Bob. Ele tá Eu cheirando quero chulé. Eu quero descer. Tá bom. Resumidamente, né? Comprou alguns itens de casa, conseguiu achar um apartamento que a gente gostasse no valor que a gente tinha, comprou um apartamento, tava em reforma o apartamento, a gente tava quase zerado de dinheiro. Aí uma tia minha chegou, falou assim: Gi, tem um presente pra você, vem cá. Quem tava lá? Esse aqui, eu lembro até hoje, saiu debaixo de uma mesa, veio correndo na minha direção, pequenininho, com o olhinho machucado. Enquanto isso, eu tava trabalhando de servente pedreiro no nosso apartamento, na reforma. Com relação ao olhinho dele, pra quem de repente tem essa curiosidade, né, perdeu boa parte da visão desse olho e tem um déficit de lágrima, e esse déficit que a gente trata, né. Quando terminou a reforma, o Gordinho deixou de ser servente de pedreiro. A gente foi passar o dia, resolveu dormir. E aí no dia seguinte, no dia seguinte a gente resolveu só buscar as coisas. Foi assim que a gente mudou pra nossa casa. Nem buscou tudo. Aí a gente foi se adaptando com o que a gente tinha. Inclusive a gente deixou uma fotinho desse início aí lá no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá. Deixa seu joinha por lá também, isso ajuda muita gente. Nós ganhamos coisa até antes de vir um pouco pra cá, né? Nós ganhamos um aparador antes de vir. Vira e mexe, eles estão dando coisa de casa que vai agregando lá pro nosso apartamento. E eu falo lá porque no final das contas a gente ficou 2 anos e pouco lá no apartamento, morando por lá. E nisso surgiu uma oportunidade, né? Que o Gordinho, no caso, ele passou num concurso temporário, né, em Santa Catarina. E a gente enfrentou e foi na caruda. Pegou. Em uma semana a gente teve que organizar a nossa vida, nossa casa dentro do Fox 1.6, que é o nosso carro. Porque o apartamento que a gente encontraria, provavelmente, pelas buscas rápidas que a gente fez, apartamento sem mobília. Então a gente teve que levar o máximo de coisas úteis dentro do carro, praticamente uma casa. E a gente foi para Santa Catarina, vivemos bons dias, foi lá, tomamos boas cervejas, bons chopps artesanais. Pessoas maravilhosas que nos ajudaram, né, desde o começo. Aí eu brinco, né, que a gente leva muita sorte, né, porque tudo bem que tem muito esforço envolvido, claro, né, tanto de esforço no concurso do Gordo, quanto de esforço de administrar tudo isso, né. Mas a gente também leva muita sorte, né, Gordo? Porque a gente foi sem lugar pra ficar porque não tinha encontrado, porque em Santa Catarina a gente sentiu muita, 13 Itilhas, né, em específico, a gente sentiu muita dificuldade em achar lugar que aceitava o Bob, né, um pet. Até pra ficar temporariamente pra achar algum lugar, né? Mas a gente achou como chamava mesmo? Esqueci o nome agora. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Eles fazem um limoncello, nossa senhora, vale muito a pena. E a gente ficou lá um tempo, então, até conseguir um lugar para morar. E nesse tempo a gente teve a sorte também, né, de conhecer uma corretora imobiliária lá de Três Itilhas,
que a gente encontrou por lá. Ela se doou pra gente, ela ajudou a gente com relação a tudo. A gente não tinha condições de comprar todos os móveis para tanto pouco tempo assim, né? Ela emprestou cama, ela emprestou cama, geladeira. Santa Catarina tem um detalhe que dona da casa, os lugares não têm pia geralmente. As pessoas têm que comprar a pia e geralmente quando vai embora leva a pia embora. Então, no nosso caso, a Cris, ela conversou com a proprietária do imóvel que a gente estava fechando, a proprietária topou colocar a pia pra gente, então a gente não teve que pagar pela pia, porque a gente não teria como levar embora, ia ficar por lá mesmo. Então era um dinheiro perdido, ela topou fazer isso por nós. E além de tudo, emprestou um monte de coisa, né? Cuidou da gente super bem. Deixou à disposição para caso a gente precisasse. Enfim, achamos um apartamento por lá. Não tínhamos tudo, tínhamos o principal, a gente não tinha sofá, a gente meio que deu um jeito lá, não tinha cortina. Comprou uma mesa de... A gente viveu em Big Brother durante 3 meses. Amarrava no quarto, a gente amarrava uma coberta. Uma coberta, a gente comprou uma coberta, mantinha, sabe? Essas mantinhas tradicionais, a gente comprou, porque o pensamento era, né? A manta, por exemplo, nunca é demais, né? Então, qualquer lugar que a gente vai, a gente precisa de uma mantinha. Então, a gente comprou ela, porque se caso precisasse, tivesse muito frio, tirava da janela e cobria. E, do contrário, a gente também podia tirar, levar para algum lugar que a gente fosse, né? Precisasse. Então, era uma coisa que não era perdida. E a mesa também, que a gente não tinha, a gente foi ver, estava muito caro. A gente também não conseguia comprar para largar para trás. Era um dinheiro muito grande para largar para trás, para usar pouco tempo. Aí a gente comprou uma de plástico que a gente sabia que caberia, desmontável. Ela voltou amarrada no teto do carro. Que saberia que caberia no carro, então ela voltou amarrada no teto do carro. Também tem uma foto dessa lá no Instagram, que a gente mostra essa situação. E em Rio Preto, para fazer churrasco, que a gente não tinha uma mesa em Rio Preto também, para fazer churrasco e tal. E depois disso a gente cumpriu lá o prazo de 3 meses e voltamos para Rio Preto. Aí, aquele negócio, aí a nossa vida é assim, a gente se dispõe Mas foi uma sensação muito boa, né? Foi quando a gente descobriu que a viagem proporciona conhecer pessoas legais, né? E também a gente descobriu que tudo aquilo que a gente tanto economizou e fez questão, não necessariamente era tão necessário, digamos assim, redundante. Assim, não necessariamente. Não, é gostoso você ter lá seu copinho bonito, né? Sua tacinha bonita, mas são coisas que não. Se você vive sem. Sim. Tranquilamente. Sim. Enfim, aí o prazo acabou, infelizmente, não deu certo de prolongar, a gente voltou para Rio Preto e aí muita gente pergunta, e aí, o que vocês fizeram? Os 2 desempregados. Só que aí a gente tinha... A nossa vida é pautada, né, sempre com uma noçãozinha que a gente vai voltar desempregado, então a gente sempre calcula, pelo menos para sobrar uma gordurinha para conseguir um tempinho ali, né, sem emprego, para conseguir de repente alguma coisa. E foi o que aconteceu no estado de São Paulo, ele conseguiu um serviço, eu também consegui um trabalho e a gente estava por lá. Mas ele ficou sabendo que ele passou em outro concurso, só que dessa vez em Pernambuco. E aí a gente encarou de novo. Por que não, né, gordinho? Só que aí a gente teve que pensar de novo, né? O que a gente ia fazer para otimizar os custos, né? Porque Santa Catarina foi 900 quilômetros, né? E aí a gente conseguiu levar as coisas de casa, né? Em alguns itens. Eram 3 meses, passava um tempo sem sofá, passava um tempo sem televisão, passava um tempo sem alguns itens. Mas agora aqui não, aqui foi um prazo... sem nada, né? Sem TV, sem nada. Lá a gente ficou sem nada. Aí aqui não, aqui em Pernambuco o prazo seria de no mínimo 1 ano, expansível para 2, né? Então 1 ano ficar sem sofá, sem televisão, sem alguns itens ia ser mais complicado. Aí, resumidamente, aqui a gente veio buscando então um imóvel mobiliado. A gente fala inclusive mais ou menos como que foi essa vinda para cá em outro vídeo aqui no YouTube, se vocês tiverem curiosidade. Se vocês estão aqui vendo isso, é porque você tem curiosidade. Pelo amor de Deus. Tá marqueteiro, hein? E no final das contas, a gente já tá aqui há mais de 1 ano e meio. E nesse tempo que a gente tá aqui, o Gordinho ele tem um sonho de passar no concurso, então ele continua prestando concursos, né? E abriram alguns concursos aqui em estados próximos e como a gente tá nessa vibe de viajante, a gente se programa tudo e enfrenta essas viagens, né? Para ele prestar esses concursos, né? E no percurso vive. E no percurso vive. E dessa forma a gente vai unindo o útil ao agradável.
Seminômades é um estilo de vida que a gente escolheu pro momento. Então a gente mostra as praias daqui, a cultura daqui, as coisas que nos surpreendeu aqui, na intenção de repente também de ajudar as pessoas que também vão passar por essa mudança aí de estado. A ideia do vídeo era contar um pouquinho de como é que a gente chegou até aqui, né? Por que a gente tá aqui. E que inclusive pessoas próximas a gente não entende como é que a gente veio parar aqui, como é que teve coragem de vir, né? Tá chegando os 2 anos, que é o final do contrato, e aí a gente volta. Até então é o que a gente sabe do futuro, mas nunca saberemos o que vai acontecer. Mas não vamos voltar viajando, né? A única certeza que a gente tem também é essa. Vai que no caminho aconteça alguma coisa que leve a gente para outro lugar, e se levar, a gente está disposto, e vamos ver no que vai dar essa história aqui, né? Acho que é isso, né? Tem mais? Não sei. Pra contar a história é essa, né? Tá chegando. Tá, e agora? Não sei se tá claro. A gente não sabe se ficou claro, mas a gente tentou fazer um vídeo bem espontâneo aqui, basicamente pra gente se apresentar e contar o que a gente tá vivendo. Se você gostou da nossa história, se você quer ver no que isso tudo aqui vai dar, de até onde a gente vai, onde a gente vai parar, no final desse contrato, inclusive. Segue a gente aqui no YouTube e, se possível também, segue a gente lá no Instagram. É isso? Então tá bom. Beijão e até a próxima. Tchau. Como que eu começo? Eu não sei, só queria falar que eu quis ter a barba. Aparecer aqui. Eu fiz um resumo no Instagram, mas eu não tenho no YouTube. Vou falar de novo porque no YouTube não tem. Então tá. Não tem no YouTube? No YouTube ainda não tem. É a nossa história? As pessoas não sabem. Não? Não. Eu vou contar então. Era um sábado de sol, aluguei um caminhão. Então é isso, pessoal. Outra coisa que eu esqueci de falar, ele também faz stand-up. Só que não, né, gordo? Péssimo nas piadas, péssimo.